Essa questão é uma questão muito interessante da prova de sargentos da aeronáutica de 2022. O código da prova é 62 e é a questão 60. Ele não deu desenho, igual tá aí não. Ele disse o seguinte: a revolução de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado em torno de um de seus lados gera um sólido de volume igual a quanto? E ele dá 5 opções, tá? Então vamos ver como é que resolve esse problema. Então veja, a revolução de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado em torno de um de seus lados. Então eu já fiz aqui, ó. Eu já coloquei o triângulo assim, tá? Tem mais de uma forma, pode colocar no eixo X também se quiser. Então esse triângulo ele vai rodar em torno do eixo Y, em torno desse eixo aí, tá certo? Quando ele girar em torno desse eixo, o que vai acontecer? Vão aparecer dois cones, um cone virado para o outro, com as bases, a mesma base, compartilhando a mesma base, tá? Vai ficar assim, ó. Você vai ter o cone de cima, tá? E o cone de baixo. Dois cones virados, né? Com a base um para o outro. Tá vendo lá o cone? E visto de cima, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver um círculo. É isso que você vai ver. Aqui está o eixo Y. Visto de cima, né? Nesse sentido, tá? Então, veja bem. Esse cone aqui, o que é isso aqui do cone? É a altura do cone. Ó, a altura do cone. Aqui é o raio da base do cone, né? A altura do cone mede quanto? O lado não mede 6? Ó, 6, 6 e 6. O lado mede 6. Quer dizer que a altura desse cone aqui é metade, é 3. E a altura desse cone aqui também é metade, é 3. Então a altura do cone é 3. E o raio da base? O raio da base é aqui, ó. Porque o círculo está aqui, no meio. Tá entendendo? O raio da base é essa medida. Que medida é essa? É a altura do triângulo equilátero. Ó, não é a altura? A altura do triângulo equilátero. Quanto é a altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Quanto é isso? L raiz de 3 sobre 2. O lado não é 6? 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. Quer dizer que a altura do triângulo equilátero é 3 raiz quadrada de 3. E esse raio, então, é 3 raiz quadrada de 3. Então, você já pode calcular o volume, porque você tem a altura, você tem o raio da base. Então, vamos lá calcular o volume. O volume dos dois cones é 2 vezes, porque são dois cones idênticos. 2 vezes o que? O volume de um dos cones. Como é que é o volume do cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base. A base é um círculo. A área do círculo. Π vezes o raio, ó, o raio da base. Π vezes o raio da base ao quadrado, aí você tem a área do círculo, vezes a altura, que é 3, dividido por 3. Está lembrado que o volume do cone, a área da base vezes a altura sobre 3? É 1/3 da área do cilindro de mesma altura e mesma base. Isso vai ficar quanto? 3 eu divido com 3, porque é multiplicação. Aí ficou assim, ó, 2π vezes 3 ao quadrado 9, vezes raiz de 3 ao quadrado é 3.
Isso deu quanto? 2 vezes 9, 18, vezes 3, 54 pi centímetros cúbicos é o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo. Corresponde aí à letra A, tá certo? Interessante a questão, né? Ficou claro? Pessoal, bons estudos. Inscreva-se no canal, por favor, tá? Dê o seu like se gostou do vídeo. Deixe seus comentários e dúvidas. Um abraço do Itamar. Boa sorte. Tchau, tchau.